Eu gostaria de, antes de tudo, me congratular com o IPAI por mais essa realização. Uma realização de alta significação, porque se refere basicamente à questão da educação e à educação superior. E as universidades são, em sua essência, instituições internacionais. Não existe uma universidade brasileira, não existe uma universidade francesa, não existe uma universidade norte-americana. As universidades são instituições que, em qualquer ponto do mundo, têm a mesma característica, têm a mesma missão, que é uma missão sublime de formar pessoas, de produzir conhecimento, enfim, de servir à humanidade. As universidades nasceram como pessoas que vinham de várias partes do mundo, de várias regiões, para se aglomerarem, vamos dizer assim, aglomerarem, para se reunirem em torno de sábios que podiam passar o seu conhecimento. Essa é a origem da universidade. Então, em todos esses sábios, vinham pessoas de várias nacionalidades, com linguagens, línguas diferentes, e isso deu origem à universidade. E por isso esse nome, universidade, que é algo universal, né? Então, isso aconteceu na origem e depois essa instituição chamada universidade foi se consolidando nos países, mas sem perder esse caráter internacional, esse caráter supranacional, porque as universidades são as mesmas, têm as mesmas características em todas as partes do mundo, né? Eu lembro que eu era jovem ainda, estudando aqui no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Engenharia, e uma das coisas que muito me valeu, foi muito importante, foi a vinda, na época, de um professor português, com um nome curioso, o professor Lajinha Serafim, que era um grande calculista de estrutura, que vinha ao Brasil para ajudar os brasileiros a calcular grandes barragens, grandes pontes, e que deu aula para a Escola Nacional de Engenharia, e isso me valeu muito. A partir daí, eu me dediquei muito à questão da universidade, administração universitária, e uma das minhas primeiras atitudes como reitor da Universidade Federal Fluminense foi criar, o que não existia na época, isso na década de 1980, uma assessoria internacional para que a UF, a Federal Fluminense, se aproximasse das reuniões do mundo todo. Procurei fazer com que as universidades brasileiras se aproximassem das universidades estrangeiras, depois como presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, e pude, então, fazer com que as universidades brasileiras se filiassem, tomassem posição frente a associações como a Organização Universitária Interamericana, que agregava todas as universidades das Américas, a Associação Internacional de Universidades, que tem ainda até hoje a sede na Unesco em Paris e congrega as universidades de todo o mundo, e que foi fundada em 1950 com a ideia de ser uma entidade assessora das Nações Unidas, que à época, a Organização das Nações Unidas, que à época foi criada. Também a Associação Internacional de Presidentes de Universidades. Também tive a oportunidade de ser fundador, isso que muito me orgulha, da Associação das Universidades dos Países de Língua Portuguesa, a ULP, que se aproximou às universidades do Brasil, Portugal e países de África e da Ásia, todos aqueles com língua portuguesa. Esse contato universitário é fundamental, por quê? Porque a ciência
é una, é única. Não existe uma física brasileira, uma física... A ciência é una. Então é importante que as pessoas que trabalham com ciência, ou criando, ou descobrindo novas situações, ou transmitindo ou ensinando a ciência, é importante que essas pessoas estejam juntas e estejam unidas para se criar um ambiente científico e cultural universal, né? Então é importante a circulação de estudantes, circulação de professores, projetos de pesquisa conjuntos, né? A solução para os grandes problemas nacionais não vão ser feitos só pela Universidade Brasileira, vão ser feitos através do conhecimento e através das universidades do mundo, que, cooperando, terão esse grande papel, que é o papel de fazer com que esse conhecimento possa ser um conhecimento abrangente, possa ser um conhecimento socializado, no sentido de que todas as pessoas, todos os seres humanos possam ter acesso a esse conhecimento. E ainda eu vejo na cooperação internacional universitária um viés que me parece extremamente importante. É preciso que esse mundo que nós vivemos e que nós vemos viva em um clima, em um ambiente de paz. E nada mais propício para que a paz seja criada, para que a paz seja estabelecida e mantida, que o entendimento entre as pessoas. E eu lembro que, jovem ainda também, uma ocasião, fui a um congresso de física, que foi na Europa, e fiquei pasmo nessa época. Era a época da Guerra Fria, em que diplomatas americanos, norte-americanos e russos, na época soviéticos, não se entendiam, e que os governos não se entendiam, e eu fiquei abismado de ver físicos norte-americanos e físicos russos, soviéticos, se congratulando, se congraçando e trocando informações para que a ciência, que não pertence a nenhum país, a ciência do ser humano, da humanidade, que a ciência possa, então, evoluir. Então, eu quero cumprimentar o pai, o João Roberto Moreira Alves, por mais essa iniciativa, que, no meu entender, é fundamental. Não existem universidades que estejam trancadas em si mesmas, estejam trancadas, fechadas em seus países, mas a instituição universitária é uma instituição que deve ter fronteiras abertas, que devem ter uma convivência em que todos os países do mundo, todas as pessoas, possam ter acesso e, com isso, exercer a missão sublime da universidade, da educação superior, que é preparar pessoas, que é formar pessoas, que é aumentar o estoque de conhecimento das pessoas, fazer com que a ciência cada vez mais evolua, fazendo com que, dessa maneira, haja, como consequência, o melhor bem-estar das pessoas e das populações, que as sociedades sejam melhores e, mais do que isso, que o mundo seja um mundo de paz, de harmonia, em que todo ser humano possa exercitar os seus direitos fundamentais. A universidade é fundamental para que isso ocorra.